Muito obrigada, Bruna. Obrigada a todos que vieram. Eu realmente agradeço por toda a minha afetividade, me coloco à disposição. E realmente nós intitulamos essa série de afetividade e educação. Então, eu amplio um pouco a fala da Bruna, porque não é só na escola. Trabalharemos algumas ideias na família e na escola, porque essa ligação família-escola é indispensável. Nós trabalhamos alguns conceitos, algumas deduções, tentamos definir dessa perspectiva original, que envolve a vontade, a cognição, o conhecimento, a consciência e a liberdade. Só para recordar, porque tudo que nós fazemos na prática expressa alguma filosofia. Seja uma filosofia de vida, ou no momento acadêmico, há por detrás uma filosofia. A filosofia é a sustentação. Cuidado para não caírem nessas frases vazias e errôneas que aparecem e crescem e ganham status de verdade quando não tem. Na graduação se ouve muito aluno falar assim, professora, é verdade que na prática a teoria é outra? Absolutamente. Cuidado com essas frases. Na prática se vê qual é a teoria. A prática dos pais ou dos professores, dos colegas, das pessoas mais velhas do que aquela criança em relação à afetividade, reflete o que ele entende na teoria sobre afetividade. Vejam bem, vou falar rapidamente e deixar de lado. Se alguém pensa que a afetividade é impulso do inconsciente, terá uma prática. Nós, que consideramos a fenomenologia realista, que tem a pessoa como centro, a centralidade do que se chama a linha filosófica do personalismo. Falarmos em afetividade, na hora da prática, estamos transbordando o que sabemos sobre liberdade, vontade, consciência. Então, esse é o tripé de sustentação da prática da afetividade. Eu, preparando essa manhã, tive a ideia de começar por uma premissa que é muito esquecida. Quando uma criança age de alguma maneira agradável, professores e pais, irmãos, tios, tendem a responder afetivamente agradável, de modo agradável. Mas não houve uma consciência, porque o inverso não pode acontecer. Quando alguém se irrita, uma criança faz uma birra, uma adolescente tem um desequilíbrio, tem uma agressividade, uma insegurança, isso toca, afeta. No entanto, imediatamente nós temos que modificar a nossa afetividade e retomar a linha que sabemos que é a adequada. Amar aquela pessoa. Porque a afetividade, eu falei isso desde as primeiras vezes, é um elemento do amor. Não coincide, não se identifica. O amor envolve outros elementos. Estou participando toda quinta-noite de uma discussão sobre amor com pessoas de vários pontos do país. Aliás, desculpe, do mundo. Tem até no meu horário, no Brasil, é 8 horas. Mas tem uma pessoa que é 1 hora da manhã no leste europeu. Então, é muito importante entender o que é a afetividade em si mesma, autônoma, que não é reagente. Porque senão ela deixa de ser afetividade. Ela é apenas uma ação de reação. E a afetividade é uma ação de vontade, liberdade e consciência.
Há muitas situações concretas na escola, quando uma criança, supõe assim, de 5, 6 anos, que ainda não raciocina, mas já tem o exercício devido às estruturas anteriores, pré-lógicas, e já está trabalhando a sua vontade, já vem sendo educada, eu falei exatamente o fim da pré-escola. Então, essa criança rasga o papel da outra, não pode haver o que se chama revidar, porque esse ato afetou. Mas qual é a afetividade que o professor ensinará? A questão da aceitação pela gentileza. Isso é muito importante, e eu situei uma criança de 6 anos porque é fortemente encaminhada a partir do que vê, da influência que recebe. Há algumas pessoas em sala de aula, eu já visitei muitas escolas nesses 50 anos, que trabalham ao contrário. Vejam só, esse exemplo praticamente todos vocês já viram. A criança que esbarra na perna de uma mesa. Ela sente uma dor. O professor ou a professora, alguém fala para ela, bate na mesa. Isso não é incomum, infelizmente. Há uma forma de deseducação da afetividade quando se propõe uma reação que seja proporcional ao que se recebeu. Então, esse trabalho todo que nós estamos fazendo, tanto em amor como em afetividade, exige uma clareza de que o sujeito que afetou o outro, o coleguinha, de uma maneira inadequada, em primeiro lugar, precisa ser também amado. É muito comum se observar professores em sala de aula com preferências para aqueles que são os mais gentis, nobres, virtuosos, quando, na verdade, os outros precisam mais. O Rony Hildebrand trabalha essa ideia, que é exatamente o que vamos discutir amanhã, usando uma expressão em latim de Tomás de Aquino, ordo amores. E eu posso usar em inglês, que é o que todo mundo hoje conhece, é o ranking. A mesma coisa em paralelo para a afetividade, que é um item do amor. Existem pessoas que são mais amáveis, não apenas como adjetivo, mas no sentido concreto dessa palavra. Crianças que são agradáveis, prestativas, que não fazem tantos atos de indisciplina. E o professor ou a professora tende a se voltar mais para essa pessoa na sua forma de afetividade. Então, o que nós estamos propondo é algo completamente diferente. Todos precisam ser amados. Concretamente, na sala de aula, na família, no parquinho, no clube, em qualquer situação de lazer ou de estudo. Mas o adulto observa o que está mais inseguro, com maior dificuldade, que está provocando situações desagradáveis para colocar nessa pessoa a sua afetividade consciente, livre e positiva. Então, essa ideia da escola como um grande laboratório de afetividade é o que nós estamos trabalhando, porque, na realidade, eu estou passando, que é a nossa pesquisa, a filosofia para a sala de aula, porque a filosofia propõe discussões, e essa discussão sobre o ranking é muito curiosa, porque não é o que se vê. Há, de modo geral, pessoas inclinadas a uma afetividade no seu sentido pleno, de respeito, reverência, devoção, entusiasmo. Todas essas palavras fazem parte da afetividade positiva. E somente para aqueles, vamos dizer uma palavra assim, que merecem. Na verdade,
Toda pessoa merece o respeito, toda pessoa merece ser bem tratada. Há na escola crianças que vêm de origens as mais diversas, mesmo numa escola privada, porque são famílias diferentes. Não há uma igual à outra. É sempre uma maneira de adequar a sua criança ao mundo conforme os olhos dos pais, dos avós, dos tios. Então, é uma pluralidade. Esse é um outro ponto que eu queria chegar na afetividade. A afetividade não tem uma receita, tem premissas. Mas a pluralidade das pessoas e circunstâncias, dos meios e das culturas, exige um trabalho nosso muito grande. A pluralidade exige uma atenção para que não seja esquecida. Em relação a qualquer assunto, é muito difícil estar diante dessa pluralidade da sala de aula. Porque o professor idealiza um programa, faz um planejamento para a aula, tem planos de atividades de modo fechado. Não tem tempo, as turmas são grandes, há muitas variáveis. No entanto, é impossível que isso funcione, que é o que nós estamos vendo. Os sujeitos crescem que não se sentindo respeitados em sua individualidade, em sua subjetividade, que foi um dos pontos que hoje me foi questionado. A subjetividade é um construto muito mais forte do que o termo personalidade e que envolve essa afetividade recebida e a afetividade que se aprende a dar. É importante que o professor ou a professora esteja consciente do seu papel de canal de afetividade. Porque ninguém é dono da afetividade. A afetividade passa por esse canal, guiado por essas comportas que não deixam a raiva do professor aflorar. A volição, a consciência e a liberdade. É uma função contínua, porque, caso contrário, corremos o risco de cair na reação intempestiva, sem pensar. Pensar é exatamente a cognição. Então, a criança ainda muito pequena, tomando agora outro exemplo, que entra numa creche, 2 anos, 3, tem uma experiência curta de vida, pode ser melhor orientada, em colaboração com a família. A escola é fundamental, porque a afetividade acontece no meio social. Essas crianças que ficam em casa, com essa novidade que está invadindo o Brasil, que é a educação domiciliar, perdem a oportunidade de aprender afetividade, de se encontrar com o diferente, o muito diferente, o pouco diferente. Eu não vou me estender porque não é o tema, mas a Bruna já está com o vídeo para postar sobre esse assunto. Sim. A indispensável necessidade da escola como instância social para o desenvolvimento pleno do sujeito. E nesse desenvolvimento pleno, olhemos para o que é o nosso assunto hoje, a afetividade. Porque a criança que está só com pai, mãe, avô, tio, tende a ser o centro. É uma gracinha, corresponde, retrai os músculos, parece que está sorrindo desde bebê. É proposital até, pela natureza, porque senão ela não será atendida. Ela precisa de alimentação, de agasalho, de ser limpa, precisa do toque. E isso é algo que é fácil para o adulto de fazer, porque a criança corresponde. Na minha experiência, trabalhando, eu trabalho há mais de 30 anos
diretamente com crianças para desenvolvimento da afetividade, da cognição. A criança, quando está com 7, 8, 9, a família diz claramente, perdeu a graça. Ah, agora está muito diferente do que eu pensava, do que era. E começa a se retrair. A criança fica assustada, porque houve uma mudança de tratamento. Então, de modo bem prático, é preciso que o adulto entenda que qualquer ser humano, em toda a idade, precisa ser amado, tratado com afetividade, tratado com respeito, reverência, com devoção, entusiasmo. Essas palavras que pareciam não compor a filosofia da educação e que hoje estão ganhando espaço, porque o ser humano é o mais importante. Eu penso que fiz alguma introdução concreta. Se a pergunta ou comentário, se a própria Bruna quiser provocar, para não ficar também eu só falando. A senhora estava mencionando agora sobre a educação domiciliar e a Meg está perguntando se é sobre homeschooling. Eu conheço esse movimento há muitos anos, conheço pessoas que fazem, a prós e a contra, e depois de alguns estudos, ou muitos estudos, eu cheguei à conclusão de que é privar a criança de experiências riquíssimas que John Dewey, que morreu em 1955, já dizia, que é a vida da sociedade em miniatura preparada para o aluno. A escola é fantástica, o lugar maravilhoso, apesar dos discursos modernosos de quererem trazer ideias funestas. Já há alguns anos houve uma entrevista com pessoas mais velhas, como eu, sobre suas lembranças de escola. E eu fui uma entrevistada, me procuraram. E a minha entrevista não constou da pesquisa depois, porque todas as minhas experiências são excelentes. Apesar de que quando eu tinha a idade que passei a experiência, eu considerava péssimas. É isso que tem que ficar com o que se fala comumente na prática, a adolescência resolvida. Se eu ainda pensasse sobre a minha escola, que com 13 anos eu aprontei alguma coisa e tive que passar mais horas lá, então eu ainda estava adolescente. Tem que ter muito cuidado com essa forma de propaganda que vem muito da França, e lá as escolas são uma decadência grande por conta de elementos variados que eu não vou pegar aqui. Eu queria voltar, professora, a senhora disse no início sobre a questão do trabalho da afetividade por meio da influência que se recebe. E aí, conforme a senhora foi citando os exemplos, né, me lembrei da minha própria pesquisa durante o mestrado e essa questão que a gente trabalha da ética, das virtudes, que, a meu ver, é muito próximo do que a senhora mencionou agora do trabalho da afetividade. E aí eu me lembrei de duas questões, não sei se a senhora pode fazer uma relação com esses termos, que é a exemplaridade e a questão do reforço. Se a afetividade se encaixa nisso, se é possível, se a senhora puder falar um pouco, vai ser interessante. A Bruna tocou em duas palavras. Reforço, e essa é uma palavra perigosíssima, porque ela foi incorporada à doutrina de Skinner. Fez alguma coisa certa, eu dou um reforço, porque o reforço levará essa coisa certa a ser repetida. É diferente do Pablo, porque não há um estímulo prévio. Eu nem esperava isso agora, mas eu vou falar então sobre isso que a gente dá em psicologia da aprendizagem. É uma forma de aprendizagem, mas é uma forma mecânica, seca e eficaz, mas efêmera. Precisa novamente do reforço. Não há uma construção, não há uma profundidade. A criança precisa de reforços. Eu sempre digo, não se joga fora inteiramente uma conclusão que, no fundo, ela é científica. Para escovar os dentes com 2 anos, se não houver o reforço de uma pasta saborosa, pasta vocês chamam creme dental, de uma escova com figurinha atraente,
não vai escovar os dentes. Mas isso tem 2 anos. Agora, continuar com reforços, à medida em que é capaz de compreender, é animalizar a pessoa. Então, reforço é algo que não se trabalha quando se pensa na preciosidade da pessoa, de modo que ela possa compreender. Porque quando eu estou escovando os dentes de uma criança numa creche de 2 anos, eu sei que ela é preciosa, única, irrepetível, maravilhosa. Mas para aquele momento, que ela ainda não consegue nem perceber, nem intuir, que só tem sensações, aí se eu der um creme dental que eu uso, vai dizer que está ardenta. Foi o que eu ouvi. Então, é uma coisa que tem que haver um equilíbrio. Agora, a questão da exemplaridade é uma palavra nova para traduzir um termo antigo na educação que se chama vicariante. Vicariante vem do latim e significa exatamente um exemplo. Quando se vive em grupo, a exemplaridade está sempre presente. Não precisa ser enfatizada. Quando uma criança numa sala, supõe assim, sujeito de 9 anos, faz uma bagunça, os outros tendem a fazer bagunça. Se um atende a um pedido de um colega que quer fazer uma dupla com ele, o outro também vai logo atender para fazer a dupla. Mas se alguém reage e diz, não faço dupla com você, aí logo imediatamente o outro vai fazer. A imitação é uma característica do ser humano que permanece até o fim de sua vida. E essa imitação tem um papel ótimo, muito bom, na primeira infância, e tem que ser deslocado para um sentido o mais possível intencional no início da adolescência. Porque ela acontece. Olha que eu me formei em 1969, entrei na faculdade em 1966. Às vezes, estou numa aula, me vem à mente e desagradável é uma coisa oposta, porque alguns alunos colam. Então, no dia que eu aplico prova, na minha disciplina sempre tem prova, e prova significa o quê? Provar que você sabe. Então, é individual e sem consulta. Se tiver consulta, é trabalho em sala. Eu explico logo o termo. No primeiro dia de aula, quando eu dou as regras da disciplina. E eu falo, então, no dia da prova. Eu sei que vocês são muito mais inteligentes que eu, mais espertos que eu, mais sabidos, e, infelizmente, alguns vão usar isso para tentar colar. Então, a minha obrigação é fiscalizar com toda a minha capacidade. Eu ando em todas as direções na sala, eu espaço as carteiras antes de eles entrarem. Eu, quando vai entrando, digo, senta ali, eu coloco, já sei mais ou menos as pessoas, já sei bem, é o fim do semestre. E ando na diagonal, de costa, para trás, para frente. Eu me canso extremamente, mas eles sabem que eu não vou ler outra coisa, não vou me sentar no birona. Eu tenho a responsabilidade de evitar um ato desonesto. Isso cabe a cada pessoa. Eu não vou dizer para o outro professor, meu colega, que tem que fazer assim. Uma vez eu ouvi, alguns anos, o professor dizer que eu já acho que o outro é 171. Eu digo, eu não acho. Na época eu nem sabia o que era 171, que era o estelionatário. Eu não sabia. Mas não, eu apenas sei que não aprenderam na escola primária de primeiro grau, e que hoje se chama fundamental, nem no ensino médio, que não pode colar.
porque realmente é uma atitude de afetividade do professor ensinar as virtudes. Eu posso até repetir essa frase. É uma grande atitude de afetividade ensinar ao outro as virtudes. Ótimo. A correção fraterna é dizer o que está errado e o que está certo. Então, nesse sentido, o professor trabalha também usando a exemplaridade. É uma coisa curiosa, porque quando eu olho para etiquetas novas, rótulos, às vezes tem uns assuntos que eu digo, eu não sei isso. Aí quando eu vejo é apenas uma nova maneira de chamar as mesmas coisas antigas que eu sabia. Não é nenhuma nova classificação. Então, eu sempre aprendi, o Ausubel trabalha com isso, eu já tive orientandos que fizeram dissertação, muito bom, o Edson Iata, em Ausubel, e ele mostra a necessidade desse também outros autores que trazem a necessidade da exemplaridade, o Brunner, é uma coisa da vida. Olhamos para uma pessoa, vemos como ela se veste, eu gostaria até de me arrumar assim, o cabelo, até a palavra. As crianças, por exemplo, gostam de cortar o cabelo se a professora cortou o cabelo. Isso é muito bom. E tem um autor canadense, o Bandura, que foi quem mais trabalhou essa questão da exemplaridade. E eu vejo pessoas falarem nisso e não ouviram o Bandura, não leram. E de repente aquilo parece sair do nada. Então nós estamos desviando um pouco, porque a sua pergunta exigiu isso, mas terminando a ideia é essa. Reforço tem seu lugar, seu momento e é frágil. Precisa ser repetido. E não permite a consciência, então não permite a verdadeira aprendizagem. E a exemplaridade faz parte da nossa vida. A criança que diz bom dia também. No caso, professora, não sei se ficou claro assim para mim, a afetividade é anterior a essa prática, então, porque eu acabei falando sobre a questão mais da nossa prática que a gente tem, né, do ensino da ética. Então, a afetividade é anterior. Seria isso? Bem, essa questão de cronologia é altamente discutível. Você já sabe, nós trabalhamos com um pesquisador, até uma pessoa bem mais jovem que eu, da Universidade da Califórnia, o Bloom. O Paul Bloom ensina virtudes a partir de 6 meses de idade, com bonecos de tecido, que um boneco derruba o outro, não deixa nunca se levantar, aí o outro ajuda. Esses 3 bonecos têm cores diferentes. E depois a criança só quer o boneco da cor do que ajuda. Gradativamente ele mostra, de maneira super indireta, a afetividade por meio da ética. A preferência da criança pelo boneco que fez o certo. Sim. Claro que a criança está sempre no colo de alguém que ela se sinta bem à vontade. Há todo um requisito. Jamais ela fica só com o pesquisador, porque é a partir de 6 meses que se começa a trabalhar isso. Então é interessante ver que a ética tem essa ligação, porque tudo no ser humano é ligado, mas não podemos cair num erro que está sendo frequente, que a ética é afetiva. Quer dizer, se eu preferir, eu faço. Se eu não preferir, eu não faço. Perfeito. Se eu gostar, eu faço a sua amiga, que a amizade é a primeira virtude. Não. Se eu gostar desse estudo, eu persevero. Não, você tem que ler o livro até o fim. O professor não disse que tem que ler até o fim? Larga. A temperança. Fica um tempão diante de um celular. O professor na sala de aula não pode deixar o celular. Eu tenho problemas quando eu tenho aula presencial. E sempre tem um, eu já digo, não pode pegar. E alguns professores, alguns colégios estão dizendo, se pegar, o celular vai ser entregue só aos pais. Se pegar a segunda vez, só entrega aos pais no fim do ano. Tem que ter umas medidas afetivas. Ninguém vai espancar o sujeito. Ele tem que ver que a regra é essa. Prestar atenção. Cadê a afetividade dele? Então, o professor não aprende ele falando.
E no caso da universidade, qualquer nível, eu falo, vocês são privilegiados. O 0,1% da população e alguém está pagando para vocês. Eu trabalho agora na Universidade Federal, né? Desde 95 que eu fiz o concurso. E é pelo imposto que eu sou paga. Por isso que eu estou à disposição, às 40 horas, e vocês também têm que fazer o trabalho. Tudo isso é afetividade. É preciso esclarecer, conversar muito, porque as pessoas pensam que a afetividade é carinho, alisar o cabelo da criança. E aí vem um outro assunto que nós já trabalhamos também com o nosso grupo, que é o toque. O toque não é algo essencial. Há muitas culturas onde não há. E o toque até botar a mão no ombro, uma criança menor, tudo bem. Mas a partir da adolescência, o adolescente não quer, não gosta. Entende? Isso é uma coisa que se tem que trabalhar aqui no Brasil. Sim. Uma vez, há alguns anos, eu fui em outro estado fazer uma palestra, quando acabei, veio a moça, botou a mão assim nos meus ombros, muito boa, não sei o quê, falou um monte de coisa. Então, eu tenho que lhe dar um toque. Eu não ia falar nada, eu era uma convidada e veio uma pessoa da plateia, mas vocês vejam como há uma distorção. Então, eu penso que encaminhei, nunca respondo completamente. Você, muito obrigada, amei. Então, recebo todo o meu coração, e aqui é um dos livros básicos, ainda não existe tradução, mas quem quiser pode comprar pela Amazon, eu não ganho nenhum tostão, mas esse livro é incrível e não é grosso, de Heart. Exatamente essa proposta.